paz do Senhor, meus amados irmãos, para a glória de Deus, aqui nos encontramos em mais um estudo para professores da Escola Bíblica Dominical da Sala de Jovens. Nos encontramos no terceiro trimestre de 2021, lição de jovens, a qual tem por título Vigilância, Justiça e o Culto a Deus. Um chamado para a igreja nos escritos dos profetas menores. Meus irmãos, nos encontramos na última lição desse trimestre para a glória de Deus, tá certo? Onde nós vamos ver, justamente no dia 26 de setembro de 2021, sobre Malaquias, Deus se importa com a família. O texto do dia se encontra, meus amados irmãos, em Malaquias, no capítulo 2, versículo 13 e 14, que nos traz: E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. Já a síntese nos traz que honramos a Deus quando cumprimos os votos do casamento e satisfazemos o ideal de Deus para a família. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, essa lição tem 3 objetivos principais, que são explicar o contexto social e a estrutura do livro de Malaquias, reconhecer os perigos de uma religião apática e indiferente, além de compreender justamente que o propósito de Deus para as nossas vidas implica na construção de um relacionamento familiar saudável e agradável, Agradável e feliz, Para a glória de Deus. Antes de adentrar nesta lição, meus amados irmãos, creio que é justo nós enfatizarmos aqui de que se faz necessário que venhamos trazer pelo menos um resumo acerca desse trimestre. Por exemplo, uma proposta que eu posso vos trazer é de justamente nós trazermos quem foram os profetas, pré-exílio e de pós-exílio, e suas respectivas mensagens. Você pode trazer isso numa cartolina ou fazer uma tabelazinha, tá certo? No quadro. De sorte que fique de uma forma sucinta e fácil deles assimilarem, tá certo? A presente lição, meus irmãos, ela possui 3 tópicos, principais, que são Malaquias. Segundo, nós temos a indiferença religiosa. E a terceira, nós vamos ter a família importante. No que tange o primeiro tópico desta lição, ela vai nos trazer o seguinte: Malaquias, seu nome significa meu mensageiro, o contexto histórico e também a estrutura e mensagem do livro. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o tema-chave desta lição, que vai falar justamente sobre o livro de Malaquias, é de justamente glorificando o nome de Deus com uma vida piedosa. O texto-chave dentro do livro de Malaquias se encontra em Malaquias capítulo 1, versículo 11, que nos traz: Mas, desde o nascente do sol até ao poente, será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oblação pura. Porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Louvado seja Deus. Aleluia. O nome Malaquias, meus amados irmãos, significa meu mensageiro. Se encontra lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 1. E ele foi o último dos profetas a registrar suas mensagens por escrito. Mas ele não escreveu nada de si mesmo. Ou seja, na Bíblia nós não encontramos tipo a linhagem, algo que se refira à sua biografia, aos seus antepassados. Louvado seja Deus. Mas, contudo, o mais importante que temos que frisar aqui é o teor da mensagem. É a mensagem que traz, e não quem são ou de onde vieram. Tá? Nós podemos ver, meus irmãos, tão somente que Malaquias, ele viveu próximo a Neemias, embora ele não mencione Neemias. Ele foi contemporâneo tanto de Neemias como de Esdras. Tá certo? Louvado seja Deus. 3 grupos já haviam retornado para Jerusalém.
liderados por Zorobabel, Esdra e Neemias. O governante na época de Malaquias era um homem corrupto, oriundo da Pérsia. Tá? Todavia, ele não vai mencionar Neemias, ele não menciona Esdras. Nós vemos aqui que aquele era um momento difícil para servir ao Senhor, pois os religiosos, eles mostravam-se indiferentes e as pessoas agiam segundo suas próprias vontades. E isso significa o seguinte, irmãos, que como Deus falara no decorrer de toda a Bíblia, que o seu povo é um povo obstinado de coração. Nós podemos ver isso lá em Ezequiel, no capítulo 12, versículo 4, né, que nos diz: eles são um povo teimoso, de coração duro, que não muda de direção nem a força. Você será mandado por mim e anunciará aos israelitas as mensagens do Senhor. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51 a 56, diz: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio dos anjos, mas não lhes obedeceram. Louvado seja o nome do Senhor. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero aqui enfatizar que o pecado, além dele cegar o entendimento do homem, ele endurece o coração. De sorte que se nós não nos policiarmos, não nos arrependermos e voltarmos às primeiras obras, nós podemos entrar num estado de sequidão espiritual. O que é a sequidão espiritual? É uma situação, é o auge do declínio moral e espiritual do homem, de sorte que ele passa a não conseguir mais discernir as saídas do seu coração, os intentos, as intenções do seu coração. Então nós temos que ter muito cuidado. No que diz respeito ao contexto histórico, nós vamos ver que no tempo de Malaquias, os judeus já haviam retornado para Jerusalém devido ao decreto do rei Ciro, tá certo? Do rei Ciro. Ele publicou um decreto em 538 a.C., permitindo aos judeus da Babilônia voltar para a sua terra e reconstruir o templo. Nós podemos ver isso lá em 2 Crônicas, capítulo 36, o versículo 22 e 23. Tá? Ou seja, cerca de 50 mil judeus atentaram para este decreto e foram para Jerusalém para reformar, reconstruir o templo. Tá? Então nós vamos ver que cerca de 50 mil judeus aceitaram o desafio, mas somente em 515 a.C., esse templo ele foi totalmente reconstruído. Tá? Então, Esdras os visitou em 458 a.C. e em 445 Neemias tornou-se seu governador, né? E serviu durante 12 anos naquele lugar. Enquanto Neemias estava de volta, né, a seu posto em Suzã, as coisas começaram a se desintegrar ou se deteriorar em Jerusalém. E quando ele voltou, teve de tomar algumas medidas drásticas para reformar a nação. Ou seja, para novamente trazer o povo à verdadeira adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então nós podemos ver que a profecia de Malaquias, né, foi justamente condenar a idolatria, os divórcios e os casamentos mistos, que trazia a apostasia espiritual, né? O abandono da guarda do sábado, o fracasso dos dízimos e ofertas para o mantimento da casa do Senhor, devido ao egoísmo material. Tá? O templo já havia sido construído, mas havia certo esquecimento, havia uma certa... eles ignoravam, né, o templo em si. Então, é isso que nós vamos ver. Já no que diz respeito à estrutura, né, e à mensagem do livro, nós vamos ver que o livro ele está dividido em duas mensagens, tá certo? A primeira é exortativa, que é composta de 6 oráculos, né?
quando Deus vai falar sobre o amor do Senhor por Jacó, a exortação aos sacerdotes, a advertência contra a infidelidade conjugal e aos pecados da comunidade, a justiça divina, a questão dos dízimos e ofertas, as marcas distintivas dos servos do Senhor, enfim, esses são os 6 oráculos dessa primeira parte da mensagem, que é a exortação. Na segunda parte da mensagem, nós vamos ver justamente a questão do prenúncio profético do dia do Senhor, tá? Então, nós vamos ver que toda a profecia ela é costurada por meio de perguntas retóricas, incisivas, que vão procurar despertar, promover o despertamento espiritual à população judaica, levando-os a refletirem sobre sua triste condição espiritual. É por isso que veio o juízo de Deus, né? Lembremos que em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 31 e 32, nos diz que quando nós somos julgados, né, nós, aleluias, vamos ver lá. 1 Coríntios 11, 31 e 32. Eu prefiro atentar para o texto bíblico para que a gente não possa errar. Só para, então, somente encerrar esse primeiro tópico, né? 1 Coríntios, capítulo número 11, versículo de número 31 e 32, nos diz: porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos ou disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Glória seja dadas a Jesus. Agora fique com as dicas pedagógicas dessa semana que a nossa coordenação preparou especialmente para todos vocês. A paixão, professores, aqui quem nos fala é o professor Pedro Júnior. E estamos com mais um momento de dicas pedagógicas para que você possa enriquecer cada vez mais a sua exame. Querido professor, estamos chegando ao fim. Estamos na 13ª lição. Acontecerá domingo, dia 26 de setembro de 2020. Estamos encerrando mais um ciclo. Em breve, iniciaremos o nosso 4º trimestre do ano 2021. Pois bem, professor, como você já viu com o nosso professor Jailson, o título da lição é Malaquias, Deus se importa com a família. Deste modo, nós pensamos numa dinâmica e fizesse menção à questão familiar, sobretudo no que se diz respeito à indissolubilidade do casamento. Não esqueça daquele nosso acordo feito lá no início do trimestre, de nós montarmos juntos o nosso painel EBD. Eu tenho certeza que você tem acompanhado paulatinamente e preenchido esse cartaz, esse painel. Então, não esqueça de registrar, nos mande estes registros para que nós possamos acompanhar e ver os resultados dessa empreitada, né, que vivenciamos nesses 3 meses, certo? Pois bem, para a lição de hoje, você vai ver na descrição do vídeo um PDF contendo esse casal. Esse casal está unido, é um casal unido, pode ver que não há aqui separação, eles estão coladinhos um no outro. E a dinâmica funcionará da seguinte maneira. No início da aula, na frente dos alunos, você vai romper este laço e vai apresentar o jovem e a jovem soltos como solteiro. No início da lição ainda, depois que você rompe, você vai ou colar ou grampear, simbolizando a união matrimonial deles. Eu, por exemplo, vou grampear aqui para mostrar para você. Estou com o meu grampeador. Vou grampear. Aí você une direitinho, grampeia, bem grampeado. Já fica difícil soltar. Olha, eu, por exemplo, coloquei 3 gramas. Eles estão bem casados. Porque o que Deus une, o homem não pode separar. Não é para o homem tentar separar Deus. Então nós precisamos ensinar isso aos nossos jovens. Você guarda agora, no início da aula, começa a sua aula. No final, quando você separar o momento para a dinâmica, você retoma os 2 bonequinhos e solicita que algum aluno voluntário rompa
separe eles. No mínimo, ao tentar separar, vai acontecer algum desgaste, por menor que seja. Vai acontecer alguma sequela. Observe, vou tentar aqui com cuidado, mas não tem jeito. Olha só, ela ficou sem parte do braço. A moral dessa dinâmica é: o casamento não foi feito para ser diluído, para ser rompido, não. O casamento foi feito para durar a vida inteira, até que a morte os separe, ou o arrebatamento da igreja acontecer, por exemplo. Nós precisamos dizer aos nossos jovens que é impossível acabar o matrimônio sem nenhuma sequela, sem nenhum dano. Observe a mão, o braço da boneca rompido. Então é uma ilustração para dizer aos nossos jovens, para desde já eles refletirem sobre o casamento, tomarem uma posição, uma decisão de se casarem quando de fato eles estiverem preparados para isso e com a pessoa certa, porque casamento é para a vida toda. Essa é a compreensão cristã do casamento. Deus fez o casamento para durar a vida toda. Então, essa dinâmica vai servir de apoio e base para que os nossos alunos entendam melhor o que o livro de Malaquias, sobretudo no capítulo 2, nos ensina. Tá certo, professor? Espero que você tenha entendido. Que Deus lhe abençoe, lhe dê uma aula maravilhosa. Não esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar. Até a próxima semana. Em nome de Jesus, a todos a paz do Senhor. O segundo tópico desta lição, meus amados irmãos, vai falar sobre a indiferença religiosa. A mesma está alicerçada em 2 pontos fundamentais, que é a ingratidão, tá certo? E o descaso religioso. Louvado seja Deus. Essa ingratidão, meus amados irmãos, ela vai ser chamada também de indiferença, tá? Por que ingratidão? Porque o que Deus fizera no meio desse povo. Lembremos que esse povo, ele foi resultado de uma aliança a qual Deus fizera com Abraão, né? Que a sua descendência seria muito grande, muito numerosa. Ele seria o pai das nações, né? E nós podemos ver como Deus tirou com o braço forte o povo da escravidão do Egito. Fez aquele povo andar na terra da peregrinação ali, 40 anos no deserto, mas nunca lhe faltou pão, nunca lhe faltou água, nunca lhe faltou vestes, sandálias ou percatas, né? Alparcas. E também, quando eles queriam comer algo diferente, carne, Deus mandava codornas. De sorte que de manhã Deus colocava uma nuvem como que uma mão para simplesmente amenizar o sol castigante do deserto, que chega, né, na sombra a 50 graus. Enquanto à noite, quando há uma queda muito abrupta da temperatura, ele deixava uma coluna de fogo para aquecer os amados. De sorte que Deus ele é muito zeloso pelo seu povo. Mas nós vemos a indiferença em seu estágio inicial apresentar-se como ingratidão. Lamentações 3:21 diz: eis que trago à memória aquilo que me dá esperança. Louvado seja Deus. As pessoas esquecem das benesses, das bênçãos que Deus nos concede de uma forma muito fácil. Louvado seja Deus. Deus declarou o seu amor para Israel. E eles responderam com cinismo, com sarcasmo: em que nos amaste? Alguma coisa que eu aprendi no decorrer da minha pouca caminhada nos caminhos do Senhor é que temos que ser gratos a Deus a tudo. Louvado seja Deus. A pergunta apresentada por Malaquias refletiu o pensamento que vigorava entre os judeus naquela época, né? Pois estavam com seus corações duros e obstinados e com a visão embaçada e turvada. Lembremos que o pecado ele cega o entendimento, né, do homem. Lembremos daquele filho pródigo, né, lá em Lucas capítulo 15. Ele pede a parte da herança de seu pai, né? Porque na cultura judaica, pedir a herança antes do falecimento do pai significava que aquele pai para aquele jovem já estava morto. De sorte que ele vai para uma terra longínqua, para que o pai não venha supervisionar.
né? De sorte que ele gasta todos os seus haveres, e Deus permite uma grande crise naquele lugar. E ele, tornando assim, é o texto que diz, e ele, tornando assim, diz: quantos funcionários e empregados de meu pai não comem pão e água à vontade enquanto eu estou aqui perecendo de fome? Então, meus amados irmãos, o pecado cega o entendimento, endurece o coração. Por isso que nós temos que pedir sempre a Deus arrependimento e que Ele aumente a nossa fé para que nós não possamos cair nas astutas ciladas do diabo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vamos ver, né, que devido aos corações duros e com a visão embaçada e turvada, não conseguiam perceber o amor de Deus sobre eles. Porque eu aprendi, meus amados irmãos, como no texto que se enquadra lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 31 e 32, que quando nós julgamos a nós mesmos, nós não somos julgados. Mas, quando nós não somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então, a advertência de Deus, a disciplina de Deus é para nos dar vida. Louvado seja Deus. Agora, quando a disciplina de Deus faz com que nós não venhamos, louvado seja Deus, nos arrepender, aí vem o juízo. E o juízo, quando chega o juízo, o amor não mais existe. O amor sai de cena e a justiça de Deus se acende sobre nós, trazendo o juízo. Louvado seja o nome do Senhor. De que se queixa o homem? De seu próprio pecado. Louvado seja Deus. Ao longo dos anos, o Senhor demonstrara todo o seu amor pelo povo, e ainda assim Israel não sabia reconhecer e corresponder tamanho amor. O problema da ingratidão é que, além de cegar os olhos, olha só o que o nosso comentarista nos traz. Ela também priva o coração da emotividade e rouba o entusiasmo da religião. Aí vem a questão de você ir para a igreja porque simplesmente os pais lhe obrigam. Ou simplesmente os pais vão. Eu vou para a igreja porque hoje é domingo. Ou seja, um mero ritualismo. Deus, Ele não quer que sejamos apáticos. Certa vez, Cristo foi questionado por aquela mulher lá em João 4, né? Louvado seja Deus. Aonde nós devemos adorar? Os judeus dizem isso, os samaritanos dizem isso, aí Cristo diz: eis que é chegado o tempo em que os adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo ponto dentro deste tópico vai falar sobre o descaso religioso, né? Onde nós vamos ver que os sacerdotes eles foram acusados de desprezar o nome do Senhor. Está lá em Malaquias, capítulo 1, versículo 6. E por que eles desprezavam? Eles traziam ofertas imundas e realizavam sacrifícios de qualquer maneira. Lembremos que quando Elias, o tisbita, ele for enfrentar os profetas de Baal e Acera, no total 400 profetas de Baal e 450 profetas de Acera, ele, primeiro, antes de fazer o sacrifício, ele reformou, ele reconstruiu o altar. Louvado seja Deus. Nós vimos, por exemplo, na lição de adultos, tanto no reinado de Ezequias como no reinado de Josias, que antes de promover um culto de adoração ao Senhor, foi necessário promover a reforma do templo, a limpeza do templo, a consagração do templo, a santificação do povo, para depois vir o culto e a adoração. A transformação. E avivamento, meus amados irmãos, para a glória de Deus, ele só vem por meio da palavra. É da explanação da palavra. Deus estava cansado desse descaso. Então nós podemos ver que os sacerdotes eles foram advertidos a mudarem de atitude. Caso contrário, sofreriam uma condenação inexorável. Ou seja, louvado seja Deus, se eles aderissem os princípios estabelecidos pelo próprio Deus, que estava já na lei mosaica, né? Na instituição dos cultos, lá em Levítico, né? Eles poderiam alcançar misericórdia, né? Desfrutariam vida e paz. Os sacerdotes faziam acepção de pessoas, agiam com injustiça social, né? A balança deles era injusta, pois eram interesseiros em suas relações interpessoais. Só faziam algo, só falavam algo em favor de alguém se houvesse suborno.
Então nós temos que ter muito cuidado acerca disso. Louvado seja Deus. Faziam de suas funções sacerdotais uma fonte, né, de, louvado seja Deus, de vantagens pessoais. E isso não é diferente nos dias de hoje. Muitas pessoas compreendem que o ministério, né, é para quem quer. Ministério não é para quem quer. Ministério é para quem é vocacionado por Deus. A verdade, a justiça e a honestidade eram ignoradas por eles. Pessoas eram prejudicadas na aplicação de uma lei injusta. E isso acontecia inclusive nos tempos de Jesus Cristo. Imaginemos, meus amados irmãos, louvado seja Deus, quantas críticas, duras críticas, Cristo não fizera aos fariseus e escribas, que eram homens que atentavam para a lei, mas esqueciam de agir de misericórdia. Deus nos faz lembrar de Oséias 6,6, misericórdia quero e não sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor. Não podemos nos relacionar com Deus de modo indiferente. Nós não podemos adentrar na presença de Deus de qualquer forma. O salmista bem diz, guarda o teu pé quando adentrares na casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, nesse terceiro tópico, nós vamos ver que ele retrata justamente acerca da importância da família. O mesmo está baseado em 3 pontos fundamentais, que são casamento misto, o divórcio e a família. Louvado seja Deus. Antes de adentrar acerca do casamento misto, eu quero trazer 3 textos de fundamental importância. Louvado seja Deus. Temos aqui o texto de 1 Reis, louvado seja Deus. 1 Reis, capítulo 11, versículo 1 em diante, que diz, até o 4, que diz, e o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. E tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Lemos também Esdras. Esdras, capítulo 10, versículo do 1 ao 3, que diz, e orando Esdras assim, e fazendo esta confissão, e chorando, e prostrando-se diante da casa do Senhor, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens e mulheres, e de crianças, porque o povo chorava com grande choro. Então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras, nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estranhas do povo da terra. Mas, no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo o que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor e dos que tremem no mandado do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Louvado seja o nome do Senhor. Eclesiastes 7, 26 nos traz, né? E descobri que a mulher que age como armadilha, cujo coração é uma total cilada, e as mãos correntes, ardilosas, é mais amarga que a morte. O homem que deseja agradar a Deus fugirá dela, mas o que tem prazer no pecado, este lhe será presa fácil. Aleluias. Louvado seja Deus. O povo de Israel tinha pecado contra Deus por causa dos casamentos mistos. Ou seja, com pessoas que não eram da mesma fé. Os homens de Judá foram desleais a Deus ao se casarem com mulheres estrangeiras. Foram por meio desses casamentos que ocorreu a total depravação moral e espiritual do povo.
E assim suscitou a ira de Deus, de sorte que Deus suscitou reinos, como o reino da Síria, o reino da Babilônia, entre outros reinos, para tão somente levar o povo de Israel ao cativeiro, por causa do pecado. Aleluia. O povo não quis se arrepender, embora os profetas tenham profetizado e tenham trazido as mensagens de Deus, mas o povo estava obstinado de coração, com o coração endurecido. Eram amantes de si mesmos. Louvado seja Deus. Não guardaram os seus corações. E aí veio a disciplina de Deus. E, consequentemente, o juízo de Deus. Existiam leis divinas prescritas orientando a construção familiar. No entanto, os homens tomaram suas próprias decisões a despeito da ordem de Deus. E aqui eles pecaram duplamente. Louvado seja o nome do Senhor. Por que eles pecaram duplamente? Porque eles conheciam a palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus, aleluia, ele releva o período da ignorância, mas o povo conhecia a palavra, então eles pecaram por transgredir a lei de Deus. E também pecaram porque, aleluia, louvado seja Deus, porque foram desleais a Deus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos ver que os judeus estavam se casando com a filha de um Deus estranho. E isso aqui não é uma questão racial, não. É uma questão espiritual. O problema era que, por meio dos casamentos mistos, os homens estavam sendo corrompidos. Como nós bem vimos, o profeta, ou melhor, o rei Salomão, ele caiu em pecado por causa de relacionamentos mistos, casamento com estrangeiras. Judá estava sendo sorrateiramente paganizado. Para a igreja atual, aleluia, também existem princípios divinos para o casamento. Nós temos o costume de dizer que crente casa com crente. E não pense vocês, meus amados jovens, que se você... não, mas eu vou trazer... Geralmente as meninas falam muito isso. Não, mas ele vai se converter através de mim, ou até mesmo o menino. Mas ela vai se converter através de mim. É mais fácil ela lhe desviar. Ele lhe desviar do que você trazê-lo para a presença de Deus. Aleluia. Então que venhamos ter, aleluia, um compromisso, que venhamos amar e nos relacionar com pessoas que têm compromisso com os céus. Não se una a alguém que se recusou-se a unir-se a Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É bem certo que eu conheço histórias, testemunhos de homens que foram para a igreja simplesmente porque estavam flertando, vamos assim dizer, querendo namorar com uma jovem. E Deus se apropriou daquela situação e fez ele se converter verdadeiramente ao Senhor. Mas há casos e casos, melhor é obedecer do que o sacrificar. É por isso que no meio de nós temos muitos divórcios. A impiedade infiltrou-se no coração do povo de modo que eles estavam indiferentes em relação a Deus e às suas próprias famílias. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Então nós vemos aqui, meus amados irmãos, que os homens mais velhos começaram a agir com leviandade em relação às suas esposas de mais idade, trocando-as por jovens mais moças. Irmãos, o amor é algo muito sublime. Amor é diferente de paixão, porque quando se fala em paixão, se fala a questão da atração pelo corpo, pela questão física. O amor é um sentimento espiritual que vai além do sexo. Então nós temos que entender que os homens mais velhos estavam agindo levianamente com suas esposas, dando carta de divórcio para contrair um outro casamento com mulheres mais novas. Isso acontece nos dias de hoje? Acontece, mas que seja anátema. Porque Deus, em sua palavra, diz que o homem está sujeito a deixar seu pai e sua mãe se consociar, se casar com a sua mulher, e juntos serem uma só carne. Aleluia. Paulo, ele diz em suas cartas que, aleluia, louvado seja Deus, que nós só podemos nos separar por meio do adultério. E ele mais ressalta, melhor seria que se reconciliasse. Algumas pessoas esquecem essa parte do versículo. Aleluia.
E por que esquecem? Por causa da dureza dos corações. Querem ser perdoados, mas não têm a hombridade, a humildade de se humilhar debaixo da onipotente mão do Senhor para Ele lhe capacitar a perdoar também. Aleluias. O desejo divino era que os pais criassem filhos dedicados a Deus. E como é que isso pode acontecer no casamento misto? Deus esperava que os homens honrassem seus compromissos, sendo leais para com a mulher da sua mocidade. E a Bíblia bem ressalta: vós, maridos, ameis vossas esposas, como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. O profeta anunciou que o Senhor desaprova o divórcio e a violência decorrida deste ato. Muitos podem até dizer ou ouvir essa aula, mas, irmão, há casos e casos. Para Deus não existe sombra de variação, meu irmão. A palavra é esta. E se muitos fazem porque não houve diálogo, não houve, louvado seja Deus, comunhão para com o seu cônjuge. É bem certo que o casamento, o matrimônio não é algo fácil. Mas se nós não renunciarmos, se nós não orarmos, aleluia, o diabo entra no meio do casal. Muitos querem espirituar as coisas, outros querem carnalizar as coisas. Nós temos que ser moderados em tudo. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que um homem e uma mulher, quando quiserem se consagrar ao Senhor, que no máximo passem 3 dias e depois se unam novamente, para que o diabo não venha encontrar ocasião para operar entre eles. Louvado seja Deus. Eles eram relapsos porque acreditavam que ficariam impunes e chegaram a questionar: onde está o Deus do juízo? Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Muitos jovens estão deixando a concupiscência da carne derrotá-los. É bem certo, irmãos, que nós sabemos que adultos também, velhos também, anciãos também, louvado seja Deus. Mas lembremos, aleluia, que Paulo, escrevendo a Timóteo, diz lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, ei, sejam exemplos dos fiéis, que ninguém despreza a tua mocidade, mas tem aí uma conjunção adversativa, mas sejais exemplo dos fiéis, no trato com a palavra, no amor, aleluia, louvado seja Deus, na pureza, enfim, não é, ser jovem não é sinônimo de estar em pecado. Louvado seja Deus. Eu creio nisso, tanto é que diz: vós jovens sois fortes, já venceste o maligno. Aleluia. Não viva segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque hoje nós temos o Espírito Santo, o Consolador prometido. Ele nos ajuda a sermos crentes, a nos melhorarmos, a nos lapidarmos. Aleluia. A que a transformação venha a ser genuína de dentro para fora. O terceiro e último ponto deste tópico vai falar sobre a família. Nossa relação com Deus influencia a nossa relação familiar. Famílias basiladas na palavra de Deus, aleluia, vai criar filhos fortes na presença do Senhor. Fomos criados com a capacidade de amar, meus amados. Foi Deus quem uniu pela primeira vez homem e mulher, macho e fêmea, uma relação heterossexual, monogâmica, dentro da instituição chamada casamento. Louvado seja Deus. Então nós temos que ter muito cuidado, meus amados irmãos, com isso. Aleluias. Então nós vimos, meus amados irmãos, no decorrer desses 3 tópicos, que o livro de Malaquias nos ensina que o casamento não pode ser concebido como um convênio transitório, simplesmente porque é nova, é porque é bonita, é perfeita. Não, é algo além disso. Louvado seja Deus. As condições descritas no livro de Neemias coincidem exatamente com as descritas no livro de Malaquias. Olha só, em ordem cronológica. Aleluias. A contaminação do sacerdócio. Aleluia. Temos o casamento misto com pagãos. Aí vem a consequência, colheitas escassas e economia instável. Aí vem falta de apoio para o templo. E por conseguinte, descaso generalizado com a religião. Tudo começa com quem está em cima, com as autoridades constituídas.
por Deus. Porque a Bíblia diz que houve uma alternância entre reis que fizeram o que era bom aos olhos do Senhor e outros que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Quando a Bíblia diz que um determinado rei fez algo que era mal ao Senhor, significa não necessariamente que ele não foi um mau governante, mas que sim que ele levou o povo à apostasia espiritual. Então que venhamos contemplar isso. Deus os abençoe em nome de Jesus.